E aí, pessoal? Graça e paz. Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos então seguir em frente e finalmente aqui conseguir um tempo para fazer a gravação do capítulo 5. Na verdade, um breve resumo daquilo que o autor nos ensina, que é, na verdade, aqui uma continuação do capítulo 4. Ele vai falar a respeito da salvação e dessa pré-salvação, que é a questão do recebimento dos dons da fé e do arrependimento, que para os arminianos não são dons, são condições humanas ali de aceitação e conversão diante das Escrituras. Então o autor ele traz uma continuidade do capítulo 4, capítulo onde nós estudamos o livre-arbítrio, e ele considera, os arminianos consideram então que essa fé e esse arrependimento partem de uma decisão, partem do livre-arbítrio do pecador. O autor então ele inicia o capítulo 5 trazendo novamente a ilustração a respeito dos irmãos gêmeos Jerry e Ed. E aqui para trazer à memória dos irmãos o que aconteceu, ambos, apesar de desde criança frequentarem a igreja, não eram cristãos, mas num determinado dia a palavra do Senhor entrou no coração de Jerry e ele foi regenerado, foi convertido, e logo depois há um acidente em que os irmãos então vêm a óbito e Ed permaneceu na sua condição de pecador e Jerry já era um homem de Deus, convertido, regenerado, já em novidade de vida. E aí o autor ele faz um balanço de por que um irmão morreu em Cristo e o outro não. O que aconteceu para que Jerry ouvisse, depois de tantos anos, ouvisse em determinado dia, em determinado momento, ouvisse a palavra e a palavra tocasse o seu coração. E aí então inicia o livro com toda a discussão sobre a salvação dentro da perspectiva arminiana, ou seja, com a participação, a escolha segundo o livre-arbítrio do homem, e, em segundo lugar, a calvinista, onde o homem não participa absolutamente de nada, não há mérito no homem para que ele seja salvo. Então o autor aqui, ele relembra o caso dos irmãos, de Jerry e de Ed, no primeiro momento a título de introdução, deixando claro que ambos, antes, evidentemente, da conversão de Jerry, ambos estavam completamente perdidos, eram totalmente depravados, não tinham poder de escolha, de ter fé naquilo que estavam ouvindo e muito menos de se arrependerem dos seus pecados. Então, o que aconteceu com Jerry? Para que Jerry, então, em determinado dia, repito, em momento, ele ouvisse a palavra e a palavra, então, viesse de encontro ao seu coração e viesse, então, a trazer sobre a vida dele fé naquilo que ele estava ouvindo e, ao mesmo tempo, arrependimento pelos seus pecados. A verdade é que nenhum dos dois irmãos mereciam a salvação. Então o autor ele vai considerar, dentro da visão calvinista, que a fé e o arrependimento que alcançaram o coração de Jerry não foram sentimentos ou expressões espirituais que Jerry escolheu, por conta do seu livre-arbítrio, atender e assim seguir a fé naquilo que ele ouviu e arrepender-se das suas más obras. Não foi isso. De fato, a fé e o arrependimento são dons de Deus, dons esses que qualificam aquele que crê e aquele que se arrepende dos seus pecados para a novidade de vida e, por consequência, para a salvação
para a salvação eterna. O autor diz aqui na página 74, ele diz assim: ao dizer que a fé e o arrependimento são dons de Deus para Jerry, mas não para Ed, não devemos pensar em fé e arrependimento como algo material e tangível, que vem embrulhado para presente com uma fita vermelha. A Bíblia retrata a fé e o arrependimento como dons de Deus aos seus eleitos, com o propósito de enfatizar que, embora Jerry seja o autor dessas ações, Deus é a causa final. Jerry quis crer, mas só depois de e devido a Deus ter lhe dado o poder para tal. Assim, o arrependimento de Jerry do pecado e sua fé em Cristo são retratados como dons, porque fluem da graça soberana de Deus. Jerry não os ganhou ou os obteve ao satisfazer alguma condição. Então, meu irmão e minha irmã, vamos entender. Não é porque Deus viu em Jerry certas qualidades, certos atributos do seu caráter, que ele foi então escolhido por Deus, como os arminianos pregam. Muito pelo contrário. Deus, em sua soberana escolha, em sua soberana eleição, decidiu por escolher e por conceder a Jerry o dom da fé e o dom do arrependimento, para que ele então passasse a viver em novidade de vida. Ou seja, a escolha é de Deus, não foi de Jerry. Então ele não tinha diante de si mesmo a possibilidade de, por seu livre-arbítrio, escolher fé e arrependimento. Muito pelo contrário. Como ele diz aqui, a fé e o arrependimento não são questões, não são coisas materiais, tangíveis. Muito pelo contrário. São situações geradas no coração do homem por conta do dom de Deus, por conta do Senhor. E aí o autor, meus irmãos, vai trazer para nós alguns textos bíblicos que ele vai explicar à luz da fé e o arrependimento serem dons, e também vai explicar, em algum momento, até certa medida, porque que os arminianos não creem que fé e arrependimento sejam dons de Deus. O autor, ainda na página 74, ao falar da fé como dom de Deus, ele vai aqui analisar uma primeira passagem, que está em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para as praticarmos. Então aqui, meus irmãos, nós vemos claramente que Paulo está dizendo que a fé recebida no coração do crente, ela não é algo vindo de homens, para que o próprio homem não se glorie na sua escolha de ter fé, mas ela é um dom exclusivo do Senhor. Ela é um dom dado por Deus, gerado no coração do homem, para que ele tenha fé ao ouvir a sua palavra, ao identificar na sua palavra algo bom para a sua vida. Ou seja, o Espírito Santo ele remove as escamas dos olhos do pecador para que ele enxergue toda a verdade das Escrituras diante de si, para que ele possa compreender a verdade das Escrituras e ser edificado pelo poder das Escrituras sobre a sua vida. Os arminianos vão pegar esse texto aqui e vão tentar fazer aqui, transformar esse texto numa expressão linguística, tentando, até certa medida aqui, mexer nas questões aqui de gênero, porque a fé aqui está no sentido feminino, e quando Paulo fala a respeito disto, ou seja, da fé, ele está trazendo uma expressão que dá a conotação de algo masculino, e, portanto, Paulo não está dizendo que a fé seria
a representatividade do dom dado por Deus para alcançar o coração do homem. Então aqui há uma luta dos arminianos aqui na tentativa de mudar o sentido do texto por conta aqui do gênero da palavra, o gênero que a palavra fé foi utilizada aqui no texto. Mas vamos seguir adiante, meus irmãos. Paulo também fala aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aí o autor aqui ele abre um parênteses para falar a respeito de sofrimento, que o sofrimento também seria um dom de Deus. O sofrimento, e ele traz muito bem essa questão de sofrimento, porque já que nós temos o livre-arbítrio, segundo os arminianos, evidentemente, então, no momento em que estivéssemos sofrendo por algo em nossa vida, seria uma escolha nossa sofrer? As pessoas escolheriam o caminho do sofrimento? Evidente que não. Então, o sofrimento acontece em nossas vidas como um fator da soberania de Deus. Nós sofremos porque, naquele momento ali, aprove ao Senhor permitir esse nosso sofrimento, ou até, de certa forma, trazer às nossas vidas sofrimento para que, não para que a nossa fé venha a ser testada, mas que nós possamos crer e assim, avançar em maturidade nas Escrituras, confiando nossas vidas plenamente ao Senhor. Então o autor aqui, de uma forma muito sagaz, muito pertinente, ele vai falar a respeito do sofrimento como algo que vem também, como a fé, vem também da soberania de Deus. Ele vai também utilizar, já na página 76, uma outra passagem que está no segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, saímos aqui do apóstolo Paulo, avançamos para o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro, da mesma forma, traz a fé como algo recebido diretamente da parte de Deus. Traz a fé como um dom de Deus, como algo que Deus lançou em nossos corações para que nós, então, obtivéssemos a crença de que as Escrituras são a palavra da verdade e de que devemos crer apenas no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Observe que ele usa aqui uma expressão que obtiveram fé igualmente preciosa, né? Ou receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ou seja, Pedro está dizendo que nós recebemos um presente de Deus, recebemos uma dádiva divina, recebemos algo que é para nós fonte de edificação e de bênção para os nossos corações. Então, meus irmãos, mais uma vez, não foi uma escolha nossa viver pela fé, mas algo único, exclusivo, de escolha do nosso Senhor. Ele é que colocou aqui em nosso coração o dom da fé. Depois, então, meus irmãos, ele vai falar a respeito do arrependimento como dom. Ainda na página 76, ele vai se utilizar de um texto lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele diz assim: Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então o apóstolo Paulo diz a Pedro aqui o quê? Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Então o apóstolo Paulo não está dizendo aqui para Timóteo: olha, Timóteo, busque arrepender-se. Não. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve
alimentar no coração daqueles a quem ele está ensinando a esperança de que Deus há de conceder o arrependimento no coração de cada um daqueles irmãos. Paulo exorta Timóteo a ser paciente, Paulo exorta Timóteo a ser ali um servo, um professor gentil, explicando toda a Escritura e trazendo ao coração dos seus ouvintes essa esperança de que Deus venha habilitá-los com o dom do arrependimento para que eles então venham a permanecer na fé e na esperança da salvação eterna. Então, meus irmãos, percebam que, mais uma vez, agora em relação ao arrependimento, nós estamos vendo aqui claramente que a soberania de Deus, ela atua. O arrependimento não se dá pelo livre-arbítrio. O arrependimento não se dá pela escolha exclusiva do pecador. Mas o arrependimento é um dom de Deus. Deus, então, através do seu Espírito, ele enche o coração do pecador de arrependimento. E ele, então, volta-se para Deus em santidade, deixando os seus pecados, deixando as coisas que para trás ficaram, lançando no mar do esquecimento todo o mal que um dia fizeram e passando a andar, portanto, em novidade de vida. Precisamos ter essa compreensão, portanto, meus irmãos, que nós não somos capazes de gerar arrependimento em nossos corações. O arrependimento é gerado segundo o mover do Espírito Santo sobre cada um de nós. Até mesmo porque é aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11, em que ele vai dizer que não há quem entenda, não há ninguém, absolutamente ninguém, que de fato busque a Deus. O autor também vai utilizar aqui uma outra passagem, Atos 11, 18, que diz assim: ouvindo isso, página 78, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Porque havia uma grande confusão ali na história do livro de Atos em relação à conversão dos gentios. Então, Pedro e os demais homens de Deus chegam à conclusão de que se os gentios passaram a andar com Cristo, se os gentios confiam nas Escrituras, se os gentios estão servindo ao Senhor, é porque isso foi um ato de concessão, de arrependimento no coração daqueles homens e mulheres dados pelo Senhor. Então é que Pedro está dizendo aqui: não vamos discutir mais isso, não vamos mais brigar por conta disso. Se os gentios estão se arrependendo, é porque Deus está fazendo a sua obra nas suas vidas. É porque o Senhor está levando cada um deles ao arrependimento. Então, mais uma passagem em que fica bem claro aqui que o arrependimento ele é também, como a fé, um dom de Deus. E aí tem uma passagem aqui do livro em que ele cita J.I. Packer, grande colosso da fé, grande homem de Deus, escreveu grandes livros, e Packer vai dizer assim: embora sempre precisemos nos lembrar de que é nossa responsabilidade proclamar a salvação, nunca podemos nos esquecer de que é Deus quem salva. É Deus quem atrai homens e mulheres sob o som do Evangelho, e é Deus quem os leva à fé em Cristo. Nosso trabalho de evangelização é um instrumento que ele usa para esse fim. Mas o poder que salva não está no instrumento, está na mão daquele que o usa. Não podemos nos esquecer disso em momento algum, porque se nos esquecermos de que é prerrogativa de Deus proporcionar os resultados quando o Evangelho é pregado,
começaremos a pensar que a nossa responsabilidade é assegurá-los. E se nos esquecermos de que só Deus pode dar a fé, começaremos a pensar que a realização de conversões depende, em última análise, não de Deus, mas de nós, e que o fator decisivo é a maneira pela qual evangelizamos. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, eu evangelizei, preguei numa praça pública e salvei algumas almas perdidas. Ou aquele trabalho que eu estou fazendo de evangelização está dando resultado, está salvando muitas vidas. Se esquece, meus irmãos, que, de fato, como Packer diz aqui, é Deus quem salva. Não é o processo de evangelização que salva, mas é o instrumento utilizado na evangelização, que é a palavra, isso é que salva. Isso é que regenera, isso é que converte, isso é que faz a obra de Deus no coração do pecador. E aí Packer, ele continua na página 79 e diz assim: não é certo nos considerarmos responsáveis por assegurar conversões e fazermos com que nossa iniciativa própria e nossas técnicas realize o que só Deus pode realizar. Fazer isso é nos intrometermos na função do Espírito Santo e nos exaltarmos como os agentes do novo nascimento. E o que precisamos enxergar é, somente deixando o nosso conhecimento da soberania de Deus controlar a maneira como fazemos nossos planos, oramos e trabalhamos em seu serviço, podemos evitar tornar-nos culpados desse terrível erro, ou desse erro. Então, meus irmãos, não somos nós. O convertido não é ele que escolheu. Não foi ele que certo dia levantou, eu vou na igreja, estou precisando ir na igreja. Quantas pessoas você já ouviu falar isso? E aí lá na igreja a palavra alcança o coração dele de tal forma que Deus concede a ele o dom da fé, para crer, e o dom do arrependimento, para crer que ele não é merecedor de tamanha graça, de que ele ou ela não são merecedores da salvação. E isso é arrepender-se, e olhar para o próprio coração, e saber que a escolha não está no meu coração, porque o meu coração é um coração que corre desesperadamente para o mal, mas foi Deus que me escolheu, me acolheu, me enxertou na videira e agora cuidará de mim. Foi Ele que me concedeu o dom da fé, foi Ele que me concedeu o dom do arrependimento. Então, meus irmãos, nós não podemos encher o nosso coração de arrogância, de soberba, achando que é a nossa palavra, é o nosso modo de pregar, é o nosso modo de evangelizar que vai salvar a vida de uma pessoa. Às vezes, um papel que você entrega na rua para alguém vai fazer um efeito maravilhoso no coração daquela alma que estava perdida. Às vezes, uma única frase que está num papelzinho de evangelismo vai fazer com que vai trazer sobre aquela vida um mover do Espírito Santo para tirar as escamas dos seus olhos e, por fim, lhe conceder o arrependimento necessário. O autor termina então esse capítulo agora, meus irmãos, com um testemunho de Charles Spurgeon a respeito da sua própria conversão, né? Ele diz assim: certa noite, no meio da semana, sentado na casa de Deus, eu não estava pensando muito sobre o sermão do pregador, porque não acreditei nele. Ocorreu-me então o seguinte pensamento: como você veio a ser um cristão? Busquei o Senhor. Mas como você veio a buscar o Senhor? E a verdade lampejou em minha mente. Eu não o teria buscado, a menos que houvesse alguma influência prévia em minha mente para fazer-me buscá-lo. Eu orei, pensei eu, mas então me perguntei, como vim a orar? Fui induzido a orar pela leitura das Escrituras.
Como vim a ler as Escrituras? Li-as, mas o que me levou a fazê-lo? Então, em um momento, vi que Deus estava por trás de tudo aquilo e que Ele era o autor da minha fé. E então toda a doutrina da graça se descortinou diante de mim. E dessa doutrina não me afastei até hoje. E desejo que essa seja minha confissão constante. Eu atribuo minha mudança inteiramente a Deus. Meu irmão e minha irmã, você lembra a primeira vez que você pisou numa igreja? Será mesmo que foi você que escolheu ir? Você lembra a primeira vez que você ouviu a palavra e creu? Será que foi você mesmo que, por um ato de escolha, decidiu crer nas Escrituras? Você lembra a primeira vez na sua vida que você orou? Será que esse orar foi uma escolha sua? Ou o Espírito de Deus te conduziu a essa oração? Será que foi escolha sua ser membro de uma comunidade de fé? Ou Deus, tendo-lhe enxertado na videira, conduziu a sua vida a estar em uma igreja? Fica essas perguntas para todos nós. Certamente não fomos nós, porque as Escrituras nos ensinam que nós, meu irmão e minha irmã, não teríamos a capacidade de bondade tremenda para escolher servir ao Senhor por conta própria. Portanto, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor que converteu os nossos corações. Foi o Senhor que me regenerou, que regenerou você, meu irmão e minha irmã. Próxima semana estaremos reunidos e aí, se Deus quiser e permitir, porque é Ele que conduz todas as coisas, estaremos reunidos falando a respeito da graça, que está aqui no capítulo 6. Portanto, leia, já passei para vocês as folhas, leiam, para que vocês já venham para o nosso encontro da próxima segunda-feira, munidos das suas dúvidas, das suas perguntas, para que a gente possa bater um papo e conversar. Tenham uma boa semana, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz.